Quase sempre a pessoa, antes de cometer suicídio, ela manda sinais. Isso é uma verdade ou é um mito? É verdade. A gente até costuma colocar 4 Ds para o suicídio, que seria a depressão, que como eu disse está muito relacionada às tentativas, a desesperança, o desejo de desaparecer, né, o desejo, e o desinteresse pela vida. Então, esses sinais, propriamente o desinteresse, quando a pessoa começa a demonstrar alterações de comportamento, ou seja, atividades que eram muito prazerosas já não são mais, né? A pessoa era muito vaidosa, já não é mais. Então, esses são alguns sinais e frases, né? A frase célebre do "ai, que vontade de sumir". Às vezes a gente diz isso, mas a pessoa que tem um pensamento suicida, ela vai dizer isso com mais ênfase, com mais dor, e não de uma maneira, vontade de sumir, mas assim, ai, se eu sumisse, eu não ia fazer falta, se eu desaparecesse, ninguém, talvez as pessoas ao meu redor iam ficar aliviadas, porque eu sou um fardo. Então essas frases sinalizam e essas mudanças comportamentais também sinalizam. Falar sobre suicídio com alguém que tem uma inclinação suicida, pode influenciar mais ainda? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, porque se a gente pensar nessa ideia de influência, a gente já está colocando um tema como algo proibido. Né? E nós, profissionais, a gente precisa abordar o tema. E muitas vezes acontece, Raquel, de vir encaminhamento, né, escrito, tentativa de autoextermínio. E a pessoa não traz isso no relato, talvez porque está um pouco acanhada, né, talvez esteja ali numa situação de ainda não ter liberdade com o profissional. E aí a gente precisa abordar diretamente, né? Então isso é bom a família também não ficar cheia de dedos, né? Como a gente costuma falar, para falar sobre o assunto. Né? Às vezes a pessoa teve a tentativa, não teve sucesso, graças a Deus, né? E aí a família fala, não toca no assunto, porque senão vai incentivar ele a ter essa prática novamente. E não é assim, né? É bom trazer o assunto, é bom que a pessoa se sinta à vontade para falar, não é? Sim, sim. Os familiares, eles devem acolher essa dor, né? Uma mãe ou um pai. Filho, por que você quer morrer? Né? Eu posso te ajudar de alguma forma? Acolher essa dor e não falar, isso é besteira, você tem tudo, por que você está fazendo isso? Porque senão vai gerar sentimento de culpa. E já há muito sofrimento ali dentro daquela pessoa. Então, o diálogo a respeito do suicídio não é assim, ó, por que você quer fazer isso, né? Onde nós erramos? Não tem certo e errado nesse momento, né? É um momento que a pessoa tem uma dor e a gente precisa entender até que ponto que está essa dor para a pessoa cometer um suicídio. Isso. Né? E é muito importante acolher e encaminhar para o profissional, né? Porque a grande maioria precisa de um suporte psicológico, alguns precisam, como eu disse, está muito associada à depressão, então vai precisar de tratar a depressão com medicação, terapia. E não é somente a pessoa que tentou o suicídio, a família também precisa, né, de ser tratada. Sim. Porque a família precisa entender como tratar essa pessoa dali para frente, né? As pessoas mais próximas, os amigos. Então é muito importante procurar ajuda assim de imediato, né? E perceber alguns sinais, já procura ajuda. E também as pessoas que estão junto precisa desse acolhimento, né? Sim, precisa de uma orientação, de um suporte no como lidar, porque cada etapa vai ter uma intervenção diferente. Em alguns casos, casos graves em que a ideação suicida está muito profunda, existe ali uma verbalização que ainda tem o desejo, que vai tentar novamente, a gente precisa montar um esquema de vigilância, né, para aquela pessoa não conseguir chegar ao ato propriamente dito. Então essa orientação e essa acolhida do como lidar também faz parte do suporte.